Ninguém quer fazer vídeos. Normalmente o que as pessoas querem é o resultado de fazer vídeos, seja esse resultado aquilo que for. Por eu gostar de vídeos, eu achava que as pessoas também precisavam de vídeos. Mas a faturação dos meus clientes não quer saber se eu gosto de fazer vídeos ou não. O que os clientes querem é o impacto que o vídeo pode ter no negócio deles. E muitas vezes o nosso trabalho estava dependente daquilo que os outros estavam a fazer com o nosso cliente. E se os outros não performassem, era o meu conteúdo que parecia que não estava a performar. E um dos motivos pelos quais decidi vir para o Dubai foi porque aqui temos outra escala. Até a forma como eles querem estruturar os negócios comigo para estarmos incentivados para crescer mudou completamente a minha forma de pensar e começar a montar sistemas para converter a atenção que estamos a gerar com o conteúdo em dinheiro e em faturação real. Deixa que seja a estratégia que tu estás a montar que dite quantos vídeos é que tu precisas, mas mais do que quantos, quais é que são os vídeos que tu precisas. E isso resulta em trabalhar com menos clientes, máximo envolvimento. Porque eu prefiro ajudar um cliente a quadriplicar a sua faturação do que ajudar um cliente a ter mais 3 vídeos para publicar. E obviamente quando estamos a falar de construção de marca, ter imagens que impactam, faz todo o sentido. Mas aquilo em que eu acredito é que visuals serve vision. Ou seja, aquilo que nós usamos visualmente deve servir a visão que nós temos para a campanha, para a mensagem, para o conteúdo que estamos a fazer. E é assim que conseguimos criar mais impacto do que qualquer outra agência de vídeo no mercado. E eu antes não punha isso em questão nunca. Ao longo dos últimos 7 anos, trabalhei com marcas que cresceram imenso e outras que ficaram pelo caminho. Estas são as 8 lições mais difíceis que eu aprendi a usar conteúdo para crescer negócios no mundo real. E se não me conheces, o meu nome é Tomás Cardoso, trabalho com vídeo para negócios há 7 anos. Comecei como videógrafo freelancer e hoje lidero uma agência de vídeo focada em crescer marcas e escalar negócios com conteúdo. Entregamos centenas de vídeos todos os meses e trabalhamos como parceiros de negócio, não como prestadores de serviços pontuais. Costumamos ajudar os nossos clientes a duplicar a faturação anual através de conteúdo, até já tivemos clientes que quadriplicaram a faturação num único mês, mas vamos além do conteúdo. Trabalhamos o posicionamento do cliente, muitas vezes ajudamos-lo a criar novas ofertas e lançar novos serviços, e em alguns casos isso significa implementar novos departamentos nos negócios. Digo isto para perceberes o contexto que está por detrás daquilo que te vou passar nestes vídeos e perceberes se faz sentido aplicar no teu negócio ou não. E se estes tópicos relacionados com conteúdo te interessam, clica no botão de subscrever aí em baixo. E antes de irmos às 8 lições que eu acredito que tenham bastante sumo para tu poderes aplicar no teu negócio e nos teus conteúdos para cresceres mais rápido, há algo que eu tenho mesmo que mencionar, que é, mas porquê é que eu agora decidi começar, ou voltar, neste caso no YouTube, começar a fazer conteúdo? Para mim, infelizmente, é muito óbvio. Nós entregamos centenas de vídeos todos os meses, vemos os nossos clientes a crescerem os seus negócios, a crescerem a sua marca, a aumentarem a sua autoridade, a conseguirem cobrar mais pelos seus serviços, a trabalharem com clientes melhores, a progredirem, e eu, sinceramente, e com todo o respeito a todos os nossos clientes, porque eles empurram-me também para fazer o mesmo, estou cansado de ficar apenas na parte de trás, ficar apenas responsável pelo crescimento dos outros, e já percebi o tempo que estou a perder de eu próprio não vir para a frente da câmara, sair de trás da câmara, vir para a frente da câmara e criar o meu posicionamento, a minha marca pessoal e ser um exemplo daquilo que vendo e daquilo que entrego todos os dias aos nossos clientes. É incoerente, quer dizer, falar sobre a importância do vídeo, falar disso todos os dias em todas as reuniões que tenho e eu próprio não o aplicar de forma consistente, sobretudo num formato mais longo como aqui no YouTube. No Instagram já tenho feito algumas coisas há algum tempo, temos que aumentar o volume, mas sobretudo aqui no YouTube, que é o formato que mais converte, não aquele mais fácil de crescer a nível de visualizações, mas que mais converte, eu tenho que estar aqui presente e, portanto, hello, aqui estou eu. Eu acredito que estas 8 lições que eu juntei aqui neste vídeo que te vou passar têm mesmo muito valor. Porque eu no início comecei por apenas querer fazer vídeos bonitos, descodificar como é que eu faço um vídeo tecnicamente bonito e que o cliente gosta de se ver e que faz sentido com a marca. Mas hoje em dia os sistemas que nós montamos de conteúdo são muito mais avançados. E não é por um cliente não trabalhar com infoprodutos ou não trabalhar diretamente com o digital e até ter um negócio mais offline, e atenção, nós trabalhamos com várias pessoas com negócios digitais, mas também offline, que construir uma marca pessoal não faz sentido e que fazer conteúdo não faz sentido. Pelo contrário, os sistemas de criação de conteúdo que nós implementamos nos nossos clientes hoje pagam-se a si próprios múltiplas vezes. E aquilo que a marca pessoal gera por si só em conversão direta é suficiente para continuar a escalar a produção e a consistência, com o grande benefício de, obviamente, estarmos a construir uma marca ao mesmo tempo. A primeira lição que eu aprendi é que o vídeo é a base, não é um produto. O que é que eu quero dizer com isto? Muitos dos clientes que nos chegam até nós, ou seja, vêm antes de trabalhar connosco, e vemos isto também no mercado e com alguns profissionais também de vídeo que eu acompanho e com quem falo todos os dias, é que os clientes vêm com a ideia de que a criação
criação de conteúdo é uma tarefa do dia-a-dia que está lá na lista deles, que eles têm que pôr um check. Existe a crença, alguém me disse, eu tenho que fazer vídeos para crescer o meu negócio. Então o que é que eles vão fazer? Procurar uma forma de fazer vídeos. E muitas vezes a forma de fazer vídeos mais barata. Não para procurar impacto ou para procurar melhorar uma certa métrica do seu negócio. O que eles estão a procurar é como é que eu faço o check de forma mais barata e com menos esforço possível. E isso percebi muito cedo que estava totalmente errado. Porque comecei por tentar vender o maior número de vídeos possível. E quando mais vídeos eu vendia, mais eu sentia que essa era a única forma de eu conseguir cobrar mais aos meus clientes. E de certa forma, isso ainda está um pouco presente na forma como cobramos hoje. Mas existem muitas outras variáveis. Porque quando eu consigo explicar a um cliente que com o mesmo esforço fazer 5 vídeos até vão ter alto impacto porque medimos, porque pesquisámos a audiência, fizemos um estudo de copy acertado, planeámos uma produção bastante melhor, ou com esse mesmo esforço fazermos 30 vídeos que não vão dar a lado nenhum e que se calhar até podem dar mais visualizações, por exemplo, são vídeos mais básicos, mais do dia-a-dia, dependendo do cliente, obviamente, esta pode fazer mais sentido e ter menos vídeos que têm mais impacto. E no final do dia, nós não queremos fazer vídeos por fazer, não é? Ninguém quer fazer vídeos, em geral. Normalmente o que as pessoas querem é o resultado de fazer vídeos, seja esse resultado aquele que for. Para algumas pessoas, se calhar, digo que tenham mais, por exemplo, influencers, é mais aparecer, é mais visualizações, quanto maior o público, melhor, porque elas são o produto. Mas se tu tens um negócio, principalmente um negócio de serviços, aquilo que tu queres medir é quantas pessoas estás a atrair a partir dos teus vídeos, quanto dinheiro é que eles geram e se estás a conseguir construir a percepção de ti mesmo para o mercado que tu queres e, por sua vez, cobrar mais por isso, atraires um tipo de cliente mais qualificado, colocares peças de vídeo específicas na tua Customer Journey para quando o cliente vem ter contigo, já é ele que te compra, não és tu que tens que vender e desmontas as objeções antes dele chegar até ti. E, portanto, é isso. Eu, como adoro vídeo, adoro câmaras, adoro tudo o que é materiais deste género, por eu gostar de vídeos, eu achava que as pessoas também precisavam de vídeos. Portanto, não é nada disso que os clientes querem. O que os clientes querem é o impacto que o vídeo pode ter no negócio deles. E é a minha responsabilidade e da minha empresa criar o plano, a estratégia para lá chegar e conseguir implementar. E esta foi uma grande alavanca no meu negócio. E uma dica que eu costumo dar a quem está no mercado à procura de soluções de vídeo é não comparar um orçamento de, olha, este cobra X e tem 10 vídeos e aquele é mais barato e ainda tem mais vídeos. Muitas das vezes essa é uma comparação errada, porque os vídeos não são batatas que tu compras ao quilo. Por isso, deixa que seja a estratégia que tu estás a montar que dite quantos vídeos é que tu precisas, mas mais do que quantos, quais é que são os vídeos que tu precisas. Porque é atrás desses vídeos que tu tens que montar um plano de como é que os vais implementar e quando pedires um orçamento a alguém que só te produz o vídeo, é isso que tu tens que lhe explicar e não estares aqui a tentar comprar batatas. Segunda lição, e esta é rápida e também um pouco colada com a primeira, é que coisas bonitas, simplesmente por serem bonitas, não escalam o negócio. E esta é uma lição que me custa a aprender e a relembrar-me todos os dias. Porque eu genuinamente adoro fazer vídeos, adoro pegar na câmera e criar imagens, criar algo visual que estimula quem está do outro lado e que eu tenho orgulho e olha, aquilo foi eu que fiz. Mas a faturação dos meus clientes não quer saber se eu gosto de fazer vídeos ou não. E eu percebi isso de forma difícil. Porque haviam vários projetos que me chegavam até mim, eu mandava um orçamento na perspectiva de fazer uma coisa incrível, super bonita, vamos gravar aqui, ali e acolá, quando eu não percebia que, olha, para o objetivo que o cliente tem, para aquela ação específica, não valia a pena. Fazer daquela forma, pelo menos. E eu não percebia porque é que esses orçamentos não passavam, às vezes. E depois entendi que os meus interesses estavam desalinhados com o interesse do cliente. E obviamente que, sobretudo quando estamos a falar de construção de marca, ter um look específico, ter imagens que impactam, faz todo o sentido. Mas aquilo em que eu acredito, e eu costumo dizer isto até em inglês aqui em clientes no Dubai, é que visuals serve vision. Ou seja, aquilo que nós usamos visualmente deve servir a visão que nós temos para a campanha, para a mensagem, para o conteúdo que estamos a fazer. E ao contrário, o vídeo ser bonito só por ser bonito não acrescenta nada. Não quer dizer que ele não tenha que ser bonito ou que não deva ser bonito, mas aqui cria uma exceção. Há vídeos feios que podem fazer sentido fazer e eu antes não punha isso em questão nunca. E com vídeos feios eu quero dizer, tivemos aqui estratégias até com clientes aqui no Dubai, que vídeos mais orgânicos, filmados com o telemóvel, zero edição, faziam parte da estratégia para chegar a muito mais pessoas e nós com um conteúdo mais bem produzido não conseguíamos ter aquele look and feel orgânico que para aquela estratégia em específico era preciso. E portanto tivemos que fazer um mix em que, sobretudo em conteúdos topo de funil, usávamos isso e implementávamos em algumas outras partes também. A terceira lição que eu aprendi ao longo destes 7 anos é que o nosso valor enquanto agência de vídeo não depende só de nós, também depende do cliente. E melhores clientes têm melhores resultados. Quando eu comecei, os clientes com quem eu comecei por trabalhar também eram negócios pequenos ou negócios que tinham acabado de começar como eu. Era quem eu tinha acesso, era com quem eu conseguia trabalhar. Também não tinham muito a perder porque eu também não cobrava muito, ou quase nada. Alguns, até durante tempo, era gratuito. Mas a questão é que a capacidade do fundador do negócio que estava do outro lado com quem eu estava a trabalhar também era um pouco mais reduzida. E, portanto, haviam outras áreas que eles ainda não tinham resolvido no negócio, para além do conteúdo, que era onde eu estava a trabalhar com eles. E, portanto, tínhamos exemplos de clientes
a quem o conteúdo até estava a resultar bem, mas o bottleneck era no outro lado. Imagina, tinha um cliente que era uma barbearia. Nós enchíamos a barbearia. Literalmente não haviam mais cadeiras onde sentar pessoas para cortar cabelo. Eu não lhes consigo acrescentar mais valor. Ou por outro lado, clientes que, por exemplo, não sabiam vender e eu trazia-lhes leads de um lado e o cliente simplesmente não saía do outro porque havia um problema que não era a minha responsabilidade de resolver, eu não conseguia ajudá-lo a resolver e ele não estava a conseguir resolver. Então parecia que para trás a minha parte do trabalho não fazia sentido porque não estava a trazer dinheiro, mas na verdade o bottleneck estava deste lado aqui. E quando eu comecei pela primeira vez a ter acesso a um cliente mais sofisticado, a clientes que já tinham resultados e sabiam exatamente que precisavam de mim naquela parte do seu negócio, ou para chegar a mais pessoas, ou para criar mais autoridade e conseguir cobrar mais, ou para lançar um novo serviço que precisavam de comunicar, o jogo mudou completamente para mim. E grande parte do motivo pelo qual eu decidi vir para o Dubai foi por isso, porque percebi que aqui o tamanho da oportunidade é maior. Eu ajudar alguém a duplicar a faturação é muito diferente de ser uma barbearia que passa de faturar 10 ou 15 mil euros por mês para 20 ou 30, ou alguém que fatura 2 milhões e meio passa para 5 milhões. E a questão é, eu sou o mesmo. Obviamente não sou o mesmo de quando trabalhava com negócios locais e agora com modelos de negócio um pouco mais avançados. Mas tenho procurado trabalhar com negócios onde o tamanho da oportunidade é diferente. E um dos motivos pelos quais decidi vir para o Dubai com a Raquel e virmos atacar este mercado, estarmos presentes aqui, foi porque aqui temos outra escala. Em Portugal somos 10 ou 11 milhões de habitantes e os negócios daqui vendem para o mundo inteiro. Tem outra escala. O cliente de cá também tem outro poder económico. E continuamos bastante presentes no mercado português. Aliás, temos mais clientes em Portugal do que no Dubai. Ainda este mês que passou, fechámos muito mais clientes em Portugal do que no Dubai. Mas aqui a jogada é outra. Aqui a jogada é fazer parcerias com negócios, ajudá-los a crescer a uma escala que em Portugal tinha que me esforçar muito mais para o conseguir. E aqui existe essa mentalidade de, ok, vamos em parceria, vamos crescer juntos e ganhamos todos. E é nisso que eu tenho investido. E por outro lado, tenho aqui também a possibilidade de aprender com estes fundadores de negócios que estão a jogar aqui como se fosse na Liga dos Campeões e que já têm o negócio e muitas vezes até a vida mais do que bem resolvida, e aprendemos tanto a nível de mindset como até a nível de técnicas táticas do dia-a-dia, plataformas que aqui se usam que em Portugal nunca chegam, formas de trabalhar, formas de vender e até a forma como eles querem estruturar os negócios comigo para estarmos incentivados para crescer. Mudou completamente a minha forma de pensar e acabamos por importar muito disso para os nossos projetos em Portugal. A quarta lição que eu aprendi foi que fazer tudo para todos atrasa o crescimento. Mais até do que a razão financeira, lá atrás, quando estávamos a trabalhar com negócios locais e negócios mais pequenos, e quando eu levantava o capô e percebia que havia tanto por resolver, eu, mais do que até pelo dinheiro, porque muitas vezes nós nem cobrávamos por isso, sentia uma responsabilidade enorme de fazer justificar os valores que eu pedia para trabalhar e decidia adicionar novos departamentos ao meu negócio de uma pessoa e meia. Digo uma pessoa e meia porque eu, sim, já estava em full time como freelancer, mas a Raquel continuava a estudar. E isso depois significava, com a cada novo cliente, acrescentar um novo departamento. Agora fazemos gestão de redes sociais, agora fazemos anúncios, agora fazemos landing pages, agora o que quer que fosse preciso para aquele cliente em específico ter resultados e nós aproximarmos da venda, nós fazíamos tudo. Eu a cheguei a fazer de call center. Trabalhámos com uma clínica de medicina estética em Cascais, em que eu, pois olha, os vídeos não chegam, ok, então eu vou criar um funil, landing page, CRM, automações de SMS, automações de e-mail. Os leads não respondiam, eu pegava no meu próprio telemóvel e ligava, dizia que era da clínica e tentava marcar as reuniões. Fiz quase um mestrado de rua em medicina estética, portanto aquilo que são bioestimuladores, ácido hialurónico, botox, filmei lipoaspirações, tudo o que fosse preciso para aproximar o cliente do resultado. E por outro lado, passar a responsabilidade para o nosso lado, porque nós víamos que eles simplesmente não conseguiam resolver muitas vezes. E isso foi o caminho rápido para, como um cliente meu daqui do Dubai diz, a mile wide and an inch deep, ou seja, termos 1 km de comprimento em termos daquilo que eram os serviços que nós oferecíamos, mas termos 1 centímetro de profundidade em que estávamos a tentar chegar a todo lado, não chegámos a lado nenhum. Foi uma experiência incrível, porque acabei por ter que trabalhar com todas estas áreas e perceber como é que a jornada do cliente funciona de início ao fim, mas não era a jogada certa naquele momento e depois decidimos, ok, não, vamos atrás de quem nós conseguimos verdadeiramente ajudar e vamos só fazer vídeo, que é o nosso ponto forte. E portanto, da quarta lição, passei para a quinta. Especializámos-nos em vídeo, só vendíamos produções de vídeo, fazíamos a estratégia do vídeo, mas dizíamos, olha, o resto faz com este, faz com aquele, implementa sozinho. Dávamos umas dicas do que é que nós achávamos, montávamos a estratégia com eles, mas passávamos a responsabilidade para o lado de lá. E isso fez-nos crescer, fez-nos melhorar muito os nossos processos de vídeo, fez-nos finalmente começar a construir uma equipa, que antes era impossível, porque nós nem sequer sabíamos o que é que vendíamos, e vendíamos tudo ao mesmo tempo, e não tinha de todo os recursos, nem o conhecimento para montar um departamento de landing pages, um departamento de anúncios, um departamento de vídeo, que só esse desmonta-se em captação, edição, distribuição, departamento de gestão de redes sociais, etc. E portanto essa foi a primeira grande alavanca e obviamente também fomos investindo em conhecimento. Aí esse desbloqueio veio numa mentoria que eu fiz e finalmente começámos a especializar e a conseguir dar resultados aos clientes, porque quando dizíamos que éramos especialistas
especialistas numa coisa, atraíamos pessoas que já tinham o resto resolvido e queriam mesmo resolver aquele problema, que era o vídeo, o conteúdo, seja como ele se manifestasse, e estavam dispostos a investir para algo melhor. E nós depois, com mais investimento do lado do cliente, conseguimos prestar um serviço melhor. E estivemos nesta fase aqui durante 2 anos. Aproveitámos esse tempo para nos tornarmos mesmo bons na parte da entrega do vídeo. E então qual é a lição? A lição foi que acho que o pêndulo foi demasiado para o outro lado. O que é que aconteceu? Voltámos com mais conhecimento e mais estrutura à estaca anterior, em que apesar dos vídeos e das estratégias já estarem a resultar e o nosso cliente até de alguma forma já ter a outra parte resolvida, da conversão, estávamos a criar marcas, aquilo nem sempre corria bem e estávamos a criar muito boas marcas que não convertiam. E o cliente parecia que, ok, eu vejo o potencial, eu sei o que é que eu tenho aqui, estamos a construir um ativo, mas e dinheiro? E dinheiro agora a sair daqui? E foi aí que eu percebi, então, mas eu achava que isso estava resolvido, temos um plano em prática, tu estás a confiar neste prestador de serviço e naquela agência para anúncios, e muitas vezes o nosso trabalho estava dependente daquilo que os outros estavam a fazer com o nosso cliente. E se os outros não performassem, era o meu conteúdo que parecia que não estava a performar. E portanto a percepção de resultados daquilo que nós estávamos a construir estava sempre dependente de uma entidade externa, quer ela fizesse parte da estrutura do cliente, quer fosse uma agência parceira, fosse o que fosse. Só que as consequências ficavam para nós. E às vezes esforçávamos imenso para lançar uma campanha que nós sabíamos que a estratégia era vencedora, era uma ideia inovadora, e porque havia uma falha numa automação que nós não controlávamos, ou do outro lado aquela agência não estava disposta a trabalhar com a mesma atitude que nós e se calhar a fazer um fim de semana com um cliente ou a trabalhar até mais tarde num dia de um lançamento, e as coisas iam por água abaixo e o nosso trabalho já estava feito. E então perguntei-me, será que faz mesmo sentido continuar a delegar esta responsabilidade a outros e a ter as consequências? Porque agora eu já não estava, porque eu sentia que já tinha desmontado aquela crença de eu não tenho que chegar a todo lado, eu não tenho que fazer tudo. Só que agora estou a jogar um jogo diferente, que eu antes não tinha sequer conhecimento nem estrutura para começar a montar outras coisas, a conseguir acrescentar serviços que fizessem sentido. E agora com a produção de vídeo cada vez mais automatizada, mais delegada, com uma equipa ao meu lado que entrega com qualidade e com muito mais volume do que eu conseguia fazer sozinho, agora eu já me consigo remover cada vez mais dessa operação, no sentido de não sou eu todos os dias a ir gravar e editar tudo, e apesar de ainda ter bastante mão naquilo que está a sair e ver tudo, comecei a conseguir, com os clientes certos e com os incentivos certos, começar a montar funis de venda e começar a montar sistemas para converter a atenção que estamos a gerar com o conteúdo em dinheiro e em faturação real. E não numa forma de o que é que o cliente precisa que eu faço, mas a seguir o método que nós criámos para crescer uma personal brand do zero, gerar atenção, gerar autoridade, que ainda é o mais importante, e depois gerar a conversão. Portanto, qual é a lição? Foi largar a crença que eu tinha aprendido antes de que só me devia focar em vídeo, para agora sim estou pronto. E portanto isto são 2 lições. Se eu antes aprendi que a autoridade vem antes da venda e temos que criar conteúdo, logo a seguir percebi, ok, já tenho capacidade e estrutura para não ter que delegar isto nos outros, e mesmo com autoridade, uma marca sem conversão só cria frustração, para mim e para o cliente. E, portanto 5, 6, vamos à 7. Dizer que não é uma decisão estratégica. Esta pode ser um pouco clichê e se acompanhas de alguma forma o mundo e o conteúdo empresarial ou desenvolvimento pessoal, já sabes que o dizer não é poder dizer que sim é outra coisa que faz mesmo sentido. Onde é que eu percebi isto? No envolvimento com os clientes. Antes, e fruto das mentorias que fiz, o meu sonho, porque eram os modelos que eu tinha, era ter um mega escritório, ter lá 50 ou 60 pessoas a trabalhar para nós, ter imensos clientes e ajudar com as nossas mãos o maior número de pessoas possível. Essa era a minha visão de sucesso e começámos por tentar fazê-la e alugámos um escritório, contratámos pessoas a full time, estávamos a querer preparar para mais, investimos imenso em equipamento, nas pessoas que estavam connosco e sentíamos que aquele era o caminho. Mas estávamos a criar uma estrutura pesada e pouco especializada. Toda a gente tinha que fazer tudo e não havia orçamento para mais. Muitas vezes, para cumprirmos com as nossas obrigações, aquelas que nós tínhamos escolhido e aceito, salários, rendas, plataformas, etc., não chegava para nós. E portanto chegou a um ponto em que deixou de fazer sentido para nós. E pensámos e procurámos por todo lado um modelo de negócio diferente. E hoje em dia já o encontramos e reestruturámos a empresa para funcionar desta forma. Trabalhar com o mínimo número de clientes possível. Todas as semanas nos chegam leads de potenciais clientes, pessoas que querem trabalhar connosco. E custa-me muito, porque eu gosto de ajudar as pessoas e gosto muito daquilo que faço. Gostava que os meus dias tivessem, nem era 48, 72 horas, mas a muitas dizemos que não. Seja porque não são clientes sofisticados o suficiente e já conseguimos começar a prever o que é que lhes falta e não nos faz sentido a nós montar. E há outras soluções, têm que fazer o seu caminho, estão numa fase inicial, talvez. Outro motivo pelos quais muitas vezes dizemos que não é quando percebemos que do outro lado está alguém só à procura de vídeos ao quilo e não quer necessariamente ter que pensar numa estratégia, quer uma coisa rápida, uma solução rápida, quer ter resultados amanhã. E nós percebemos que, ok, não é alguém com sofisticação suficiente
tempo para perceber o impacto que isto podia ter no negócio. No fundo, se eu tenho que justificar ao cliente porque é que ele precisa de vídeo e porque é que isto é um processo e é para trabalhar a médio e longo prazo para construir algo de realmente de valor, então se eu tenho que explicar isso ao cliente, o cliente muitas vezes não é qualificado. Não posso ser eu a querer mais para o negócio do cliente do que ele próprio. E acontece muitas vezes, o cliente está na reunião, eu quero isto, aquilo, e eu já estou a ver, a começar a traçar um plano, ok, nós daqui a um ano vamos planear para lançar um evento, vamos ter este tipo de cliente muito mais sofisticado, queremos atraí-lo, mas isso vai demorar um ano, mas vai fazer todo o sentido. E ele, não, eu quero só aqui lançar uma coisa, quero vender já amanhã, eu só preciso aqui de um videozinho. Pronto, quando eu percebo que começamos a entrar por aí, eu digo, ok, este projeto não é para nós, está tudo bem, cada um segue o seu caminho e há muitos outros prestadores de serviço com quem o cliente pode trabalhar. Dizer que não àqueles projetos momentâneos que não nos vão acrescentar nada, que só vão acrescentar dores de cabeça a mim e à equipa, porque vamos abrir todo um processo para trabalhar em 3 vídeos, já não nos faz qualquer sentido, ou muito dificilmente nos faz sentido, dependendo do cliente. Às vezes temos clientes que vale a pena agarrar e depois aquilo é o kick-off de todo um projeto de marca maior, mas isso é porque vemos que o cliente também tem essa visão e que tem esse potencial. E estes nãos dão espaço a sims muito mais fortes, a poder preservar o meu tempo, ganhar tempo de calendário, ganhar tempo no calendário da equipa para pormos mais volume, às vezes sermos nós a investir no cliente, lançarmos coisas melhores, e é assim que conseguimos criar mais impacto do que qualquer outra agência de vídeo no mercado. Porque enquanto os outros precisam de fechar tudo aquilo que aparece, nós decidimos, estamos contigo, senhor cliente, e não vamos a mais lado nenhum, não vamos dispersar o nosso foco. E isso resulta em trabalhar com menos clientes, máximo envolvimento. Porque eu prefiro ajudar um cliente a quadriplicar a sua faturação do que ajudar um cliente a ter mais 3 vídeos para publicar. Simplesmente isso. E lição número 8 foi assim a última grande lição que eu tenho vindo a aprender e que tenho partilhado de formas diferentes, é que o conteúdo só funciona quando há um caminho claro. O que é que eu quero dizer com isto? Eu costumo ver 2 tipos de pessoas a fazer conteúdo nas redes sociais. Aqueles que estão sempre a vender e aqueles que não querem vender. O que só vende passa o dia a falar sobre o grande produto, o novo lançamento, aquele serviço mega top que ele acabou de lançar e não cria autoridade, não cria uma audiência que confia nele, porque ninguém quer seguir uma pessoa que só vende. Eu não estou nas redes sociais para comprar coisas. Também compro, mas não estou lá só para comprar. O outro acha que tem que ser o salvador da pátria, tem que ser o Dalai Lama, tem que salvar o mundo e não pode cobrar um único euro em troca. E esquece que há pessoas que ele está a atrair e que está a ajudar através do conteúdo gratuito que adoravam poder pagar para ter uma versão mais próxima do cliente, para ter uma versão mais próxima dele, que realmente trouxesse outro tipo de resultados ainda maiores. Temos uma cliente, por exemplo, que trabalha com impostos no imobiliário. Se através de um vídeo ela fala de uma medida que me poupa 2.000 euros em impostos, eu fico, uau, ok, como é que eu te posso pagar para me ajudares a poupar 20? Como é que eu posso ter mais acesso a ti? E é aí que entra a noção de jornada do cliente, ou até de funil de vendas, como ele também é muitas vezes descrito no marketing digital, que é termos os conteúdos de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil, conteúdos de conversão, e isso traduz-se no conteúdo em perceber em que momento desta jornada é que o cliente está e termos conteúdos que respondem às perguntas que cada cliente tem em cada fase, porque o cliente não precisa de tempo para passar pela jornada do cliente, ele precisa de informação. E se tu conseguires mapear as perguntas que ele tem em cada fase, tu consegues fazer avançá-lo mais rápido, muitas vezes encurtar o ciclo de vendas e até aumentar o preço que ele está disposto a pagar pelos teus serviços, porque mais ninguém no mercado está a explicar as coisas tão bem como tu e lhe dão uma certeza de resolução tão grande como tu. E portanto estas foram as 8 lições que eu aprendi nos últimos 7 anos a criar conteúdo e a escalar marcas com conteúdo. E o meu propósito com este canal é criar mais deste tipo de conteúdo e não é só ajudar-te a como é que vais criar mais conteúdo e publicar mais, é como é que vais fazer isso de forma intencional, como é que vais criar uma estratégia que te permite chegar aos teus objetivos, sejam eles quais forem. Não é para quem quer algo rápido, mas quem quer algo com valor, intencional e a longo prazo. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de subscrever o meu canal. Por hoje ficamos por aqui. Se tiveres ideias de conteúdos que gostavas que eu fizesse, vai ao meu Instagram, manda-me uma DM ou responde lá a uma caixinha de perguntas que eu esteja por lá ou deixa um comentário num vídeo que eu vou ver e assim consigo personalizar e ter a certeza que estou a responder às perguntas que tu, que estás desse lado, tens. Se viste até aqui, obrigado por estar desse lado. Lembra-te, cresce a tua marca de forma intencional e vemo-nos no próximo.